Vamos aprender agora a trabalhar com uma imagem que a gente importou. Vale lembrar que quando você usa o Place, nós temos diversos formatos que são aceitos, não é? A gente pode importar GIF, a gente pode importar até animação, para falar a verdade, SWF, por exemplo, sem problema algum. Eu vou pegar aqui uma imagem e vou colocar ela em um tamanho não muito interessante, digamos assim. Então veja só, eu tenho aqui uma imagem, tá? Essa imagem está inserida no meu documento. E aí vamos aprender a manipular essas imagens, até porque vai ser uma coisa rotineira você trabalhar com imagens dentro do Adobe Music. Primeiro nós temos o mais clássico dos trabalhos que a gente pode ter com uma imagem, que é o redimensionamento. Eu sempre recomendo que você venha pelos cantos ou diagonais, porque se você fizer isso aqui, é o que a gente chama um verdadeiro crime, quando você não mantém a proporção. O bacana é que aqui no Adobe Music, deixa eu dar um Ctrl Z, por qualquer local que você usar, ele vai manter a proporção. Até porque se você fizesse isso aqui, por exemplo, no Photoshop, até um itemzinho desse perde um pouco o formato. Então aqui sempre vai ser mantido proporcionalmente, tá? Bacana, mas Adriano, eu não quero manter proporcionalmente. Como é que eu faço para diminuir realmente? Bom, a gente vai chegar lá. Primeiro nós temos aqui mais itens, ó. Se você vier um pouquinho mais para cá, você tem uma opção de rotação. E você pode segurar inclusive o Shift para girar 45 em 45 graus. Bacana. Prosseguindo, nós temos ainda a opção de corte. Então, por exemplo, se ao invés de segurar e arrastar, se eu usar o Ctrl, eu estou delimitando a área que eu quero. Então, ó, tá? Bacana. Eu tenho aqui ainda controles para quê? Eu fiz um crop na imagem, não é? Usei o Ctrl, fiz um crop na imagem e agora eu quero reposicionar ela dentro do container. Então, vou selecionar a ferramenta Crop e vou reposicionar. Pronto. Reposicionei. Se eu aumentar aqui, vou clicar e vou aumentar. Vou segurar o Ctrl e vou aumentar para cá. Ok. Só que a imagem não está, digamos assim, do mesmo tamanho. O que é que eu faço? Eu vou dar dois cliques aqui. Vou reposicionar a imagem. E vou aumentar a imagem. A imagem é esse vermelho, tá? Quando eu clicar fora, voltei ao normal. Se eu quiser manipular dentro do container, aí é simples, é só usar a ferramenta Crop e eu consegui, tá? Vamos fazer um outro exemplo, porque isso é uma tarefa extremamente interessante que a gente vai usar muito. File, Place, eu vou pegar aqui café 4, e vou colocar no tamanho original. Então eu quero que isso aqui seja um banner, não é? Eu quero que isso aqui seja um banner. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou, quando eu começar a arrastar, eu uso o Ctrl. Mesma coisa aqui. Vou deixar ele aqui 100%. Bacana. E agora eu vou dar um zoom. E eu vou pegar aqui a ferramenta Crop, não é? E vou reposicionar para a parte que eu realmente quero que apareça. Então deixa eu ver aqui. Ok, vou clicar fora. Ferramenta Seleção. Deixa eu dar um Command Shift E. E aí a gente vê que está perfeito. Ok? Então essa é a forma que você tem para cortar imagens e não para distorcê-las, tá? O bacana é que isso já é protegido aqui. Uma dica é que se você sabe que vai usar a imagem menor, já corte ela, tá? Porque você está colocando a imagem aqui em um tamanho, como é que eu posso dizer? Um tamanho com resolução muito grande. Nós ainda temos alguns recursos aqui, por exemplo, você pode clicar com o botão direito e usar a opção Fit. Você tem aqui, ó, Fit Content Proportionally. Ele vai proporcionalmente colocar, vou dar um Ctrl Z, e nós temos um outro fit, que é, ao invés de proporcional ao conteúdo,
nós temos proporcional ao frame. E aí ficou muito mais bacana, não é? Bem mais interessante. Então dá uma olhadinha aqui. Vamos voltar. Eu tenho proporcionalmente ao conteúdo e proporcionalmente ao frame, tá? O proporcionalmente ao frame vai deixar bem legal, ok? Vamos só visualizar mais uma vez aqui. Olha a resolução da imagem como fica. Perfeito. Ok? A gente se vê na próxima aula. Até lá.